Recentemente, eu fiz um vídeo nesse canal sobre os layoffs da Accenture que botaram a culpa na IA. E aí vocês que assistiram esse vídeo comentaram que talvez a história seja um pouco mais densa, talvez tenha mais coisa pra gente descobrir. E aí eu te falo, será mesmo que a culpa é da IA desses layoffs ou tem uma verdade que a gente ainda não sabe? Nesse vídeo a gente vai descobrir a verdadeira razão para os layoffs nas empresas Salesforce e Accenture que aconteceram nos últimos meses. E para isso, eu vou pedir ajuda e vou incorporar um amigo nosso. Pronto. Incorporando o Mano Davin e vamos embarcar junto nessa grande teoria da conspiração que são os layoffs por IA. E esse vídeo que a gente vai ver aqui é o vídeo da Vanessa, que fez todo um estudo elaborado falando sobre a verdadeira razão dos layoffs. Eu dublei esse vídeo com a ajuda de IA, olha ela aí, e aí a gente vai ver esse vídeo em português BR, beleza? Mas eu vou deixar o link da Vanessa na descrição, caso alguém queira ver. Essa aqui é a Vanessa, vamos lá ver a dublagem BR. A Salesforce acabou de demitir 4.000 funcionários, alegando que agora são uma empresa com foco em IA e que a inteligência artificial está tornando a força de trabalho redundante. No entanto, o que eles não contaram ao público é que só em 2025 eles internalizaram 1.137 empregos, Pelo sendo visto a H1. internalização o processo de trazer trabalhadores para os Estados Unidos. É o oposto de terceirização. De acordo com dados do Serviço de Cidadania e Imigração do Zilewa, só em 2025, a Amazon recebeu aprovação para 10.044 vistos H-1B. A Amazon Web Services, sua divisão de nuvem, foi aprovada para 2.347 vistos H-1B, e esses são definitivamente desenvolvedores. Pense sobre isso. Se a IA é tão boa a ponto de substituir programadores humanos, então por que a Amazon Web Services precisa de mais de 2.000 vistos para trazer trabalhadores para os Estados Unidos? Se agentes de IA estão cuidando de tudo, por que eles precisam de mais de 10.000 vistos só em 2025? Eu tenho uma suspeita. E sabe qual é a suspeita? É muito mais barato você contratar um cara que veio de um outro país, né? De uma offshore, do que você pagar o cara numa moeda cara, tipo o dólar americano, ou o euro, ou etc. E mais, assim, em nenhum momento as pessoas falaram que quem foi demitido foi o desenvolvedor, tá? Presta atenção, eu sei que o meu amigo Mano Davin aqui, ele pega muito nessa sardinha dos desenvolvedores, mas eu acho que quem foi de fato desligado, quem entrou nessa reorganização de IA, são as pessoas que fazem tarefas repetitivas e sem valor. Por exemplo, atendimento ao cliente. Mais 200 aí. Enfim, vamos continuar aqui com a Vanessa dublada, que tá até boa essa dublagem aqui, né? Pô, fiquei surpreso. Muito bom. Você vê, né, cara? A IA funciona. Talvez ela vai roubar o nosso trabalho. Eles tentam dizer que a IA está substituindo todos os empregos, mas essa é uma narrativa simplificada demais e muitas vezes é usada Será? como desculpa por essas corporações que estão adotando práticas de negócios mais complexas e controversas. As Sim. corporações começaram a usar o visto H-1B para trazer mão de obra, pagar menos a esses trabalhadores e efetivamente demitir trabalhadores americanos. Só uma coisa aqui desse visto H1B, o Trump anunciou não faz muito tempo, faz umas 2 semanas, o valor disso aqui aumentou exponencialmente, tá? Antes era relativamente barato, agora se torna $100 mil por ano para você contratar um cara por esse visto aqui. Acabamos de ver isso recentemente com a Tesla. A Tesla está atualmente envolvida em um processo judicial que alega que eles substituíram mais de 6.000 trabalhadores americanos por portadores de visto como uma forma de cortar Normal. custos. Mas com o que deveríamos nos indignar é com a exploração. As corporações estão explorando tanto os trabalhadores americanos, que são demitidos, quanto os trabalhadores imigrantes. Eu me compadeço com esse mano aqui, tá? Não deve ser fácil você ser demitido de uma empresa depois de 22 anos. Que muitas vezes são mal pagos e sobrecarregados, porque o visto deles está atrelado ao emprego. Agora, dito isso, vamos voltar a falar da Salesforce. Como eu disse, só em 2025, a Salesforce recebeu 1.137 vistos H-1B. Em 2024, eles receberam 1.525 e em 2023 receberam 1.021. Isso dá um total de 3.683 vistos. Ela vai fazer uma conta dizendo, eles demitiram 4.000, mas eles estão contratando 3.600. Legal, mas... Quase a mesma quantidade de pessoas que eles acabaram de demitir. Agora, vamos olhar para o escritório deles na Índia. A Salesforce emprega mais de 13.000 pessoas só na Índia. Então, quanto disso realmente se deve à IA e não à internalização ou terceirização?
Porque o que a pandemia ensinou a essas corporações é que as operações poderiam continuar normalmente e poderiam ser ainda mais econômicas se usassem trabalhadores remotos. Na verdade, estima-se que mais de 1.700 centros globais de capacidade foram estabelecidos na Índia, empregando mais de 1.600.000 profissionais. Os dados mostram uma correlação entre as corporações do EUA terceirizando empregos de tecnologia e o setor de TI em rápido crescimento da Índia. Salesforce, Microsoft, Amazon, todas elas contribuíram significativamente para o crescimento econômico da Índia. Então por que eu quis trazer esse recorte desse vídeo aqui? A Vanessa aqui, ela fez toda uma análise dizendo o seguinte, olha, você tem 4.000 pessoas fazendo um layoff e eu contratei 3.300 via os programas de imigração, pagando uma mão de obra mais barata do que uma mão de obra cara, que é uma mão de obra americana. Essa é uma verdade absoluta? Na minha opinião, não. É uma forma muito simples de olhar a coisa. Vamos olhar mais detalhadamente o caso da Accenture? Bom, então vamos fazer um olhar um pouco mais detalhado sobre o caso da Accenture. O último dado disponível que a gente tem é esse dado aqui, ó, que tinham 779.273 funcionários. Só que se você olhar aqui, ó, no ano de 2025, você tinha 801.099. Desses 800 mil aqui no primeiro quarto, aqui nesse recorte, diminuiu para 790.692 e agora diminuiu de novo para 779.273. Então assim, é o segundo recorte de segundo quarto seguido que está em queda. E isso vem junto com o que a nossa amiga Julia Sweet falou sobre todo um plano de remodelagem dos jobs e botou a culpa na AI. Agora deixa eu falar uma outra teoria da conspiração aqui, ó. Mano, o Davinho ficou orgulhoso de mim. E aí, sabe o que é mais curioso nesse caso inteiro da Accenture? Não é a primeira vez que a companhia anuncia um layoff e o mercado reage positivamente. Se você olhar aqui, ó, em 2023, eles fizeram exatamente a mesma coisa. Eles anunciaram um corte de quase 19.000 pessoas e aí o mercado reagiu com uma alta de 7,1% no preço da ação. Isso, cara, pra mim é muito surreal, porque isso só mostra que o mercado de fato compra esse papinho, que a companhia está se reestruturizando, está passando por uma reformulação, está trazendo AI para as funções interessantes e etc. O que acontece é, você consegue basicamente contar qualquer coisa para o mercado, desde que você seja acompanhado por resultados. Então, se você planeja, você fala e você faz. No caso aqui da Accenture, de fato eles estão fazendo. Então, eles anunciaram que eles iam fazer uma reestruturação focada em IA e eles estão trabalhando nisso, conforme a gente viu esse ano. Demorou 2 anos, mas agora de novo eles estão fazendo mais um layoff. E sabe o que aconteceu com a ação logo depois que eles anunciaram isso? Eu sei. Dá uma olhada nessa cotação aqui da ação da Accenture nos últimos 5 dias. Ou seja, eles anunciaram aqui, ó. Estamos reestruturando, segue um plano, vamos investir 865 bilhões de dólares numa reestruturação Power by IA. O plano da ação sobe 2%. Cara, isso aqui é meio surreal pra mim, tá? Eu sei que o mercado compra, enfim, buzzwords, coisas interessantes, tendências e tal, mas isso é muito surreal pra mim. E aí, se você olhar o resultado da companhia, no último mês, um declínio de quase 5%, nos últimos 6 meses, um declínio de 22%, um ano, um declínio de quase 30%, ou seja, a companhia de fato, apesar de ter entregado a receita que queria entregar, o mercado claramente estava falando que havia algo errado aqui. E aí, numa única atacada, eles resolveram isso falando o seguinte, mandamos mais 11.000 pessoas embora, totalizamos 22.000 pessoas embora mandadas neste ano aqui, e a nossa ação sobe 5%. Descubra como isso é bom. Não. Mas eu vou te falar uma coisa. Sabe por que o mercado compra essas coisas? Por 2 coisas. Primeiro, sim, é a tendência de mercado você falar que você tem uma companhia que cada vez mais se especializa no mundo de tecnologia, no mundo de IA e no mundo de informação. E no caso da Accenture, eles vendem IA. Então faz muito sentido eles ficarem falando sobre IA o tempo todo. Eles fazem uma série de papers, eu falei disso no último vídeo. Mas também porque a Accenture é um dos grandes players do mercado offshore. Lembra do mercado offshore que a Vanessa falou lá no começo do vídeo? Então, dá uma olhada nessa matéria aqui. Esse é o site onde você consegue ver ações. Se você olhar aqui, ó, um dia de fato hoje está caindo, normal, depois de uma alta acentuada aqui. Então assim, lembrando que eles anunciaram esse plano aqui, ó, tava 230, hoje a ação tá 243 dólares, beleza? E quando você vê aqui, enfim, tem várias métricas aqui, mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. De acordo com 21 analistas, o rating médio para a ação da Accenture é de compra. Significa que sim, você pode comprar Accenture, eles vão se recuperar, eles vão sair desse buraco.
E eles falam que é o seguinte, em 12 meses, o preço médio que nós esperamos é de 302,24. Ou seja, ainda vai crescer cerca de 25% pelo último preço. E por que eles estão falando isso? Porque embora a companhia esteja de fato fazendo layoffs, se reestruturando, eles entregaram a receita esse ano, o que é de fato algo muito interessante, ou seja, eles bateram a meta de receita e eles estão trabalhando para otimizar os custos e melhorar a margem, seja fazendo offshore ou seja fazendo os layoffs e otimizando processos com IA. Agora vai a minha opinião pessoal aqui, o que eu penso sobre isso tudo? A IA de fato manda alguém embora? Ela manda você embora? Não, e eu vou explicar o porquê. Deixa eu sair do personagem do Mandevinho aqui. Nossa, agora o cabelo ficou excelente, né? Mas enfim. Por que acontece? A IA não vai mandar ninguém embora. Eu já falei disso algumas vezes. Você não vai ser substituído por uma IA. Talvez você seja substituído por alguém que saiba usar uma IA melhor que você. Ou dois, alguém que é mais barato que você numa offshore. Agora, se o cara da offshore souber usar a IA, amigo, a concorrência fica complicada. E por isso que eu defendo aqui nesse canal que você tenha um plano, que você faça essas leituras um pouco mais macro da situação, igual eu acabei de fazer aqui, para que você de fato consiga pensar, visualizar coisas e pensar no que estão te falando. Porque existe todo um jogo que é jogado que não te falam. Então, qual é a minha conclusão nisso tudo? Se você fizer uma análise mais financeira da coisa, a gente está falando de uma empresa que, vem numa baixa constante ao longo do último ano, mas que entregou a receita que se prometeu a entregar. Isso é muito forte no mercado. No mercado, a gente fala muito sobre um rate de você ter que planejar e você tem que fazer o que você planeja. Então, assim, não é só planejar. Então, você falou assim, olha, vou entregar 20 bilhões de dólares de receita. Você entrega 21, o mercado vê com excelentes olhos você de fato entregar isso. Mas o mercado pontua algumas coisas. Por exemplo, no caso da Accenture, ele pontuou que a estrutura era muito custosa. O que eles estão fazendo? Vamos mandar gente embora, vamos botar a culpa na IA, que talvez seja uma buzzword do momento, mas vamos de fato otimizar os custos. Como? Temos um plano de 1 bilhão de dólares para investir em capacitação do time, seja você capacitando, você manda ele embora, ou você contrata ele no offshore, ou de fato você dá o treinamento para que as estruturas sejam mais eficientes. E aí, ao invés de você ter 10 pessoas fazendo uma tarefa, você passa a ter 6, 7, 8. E aí você acaba tendo pequenos ganhos de eficiência nos projetos. Só que numa empresa que tem 800 mil funcionários, cara, esses pequenos ganhos se tornam muito dinheiro. Se você gostou desse vídeo, segue 2 convites para você. Aqui, ó, tem um convite para você apertar nesse botão e se inscrever no meu canal. E aqui tem um convite para você ver mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo. Ah, e não se esqueça, você precisa de um plano. No mundo da IA, se você não tem um plano, amigo, você não tem nada.